Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 14 de Marcos, nos versos 53 até o verso de número 72. Mas a nossa reflexão está no finalzinho do capítulo, no verso 72, que diz assim: E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Jesus, ele foi preparando o coração de Pedro para esse momento, e durante todo o processo de preparação dos seus discípulos, para esse momento da crucificação, Jesus em diversos momentos se dirigiu a Pedro especificamente, para dizer para Pedro sobre a importância dele permanecer firme. E quando Jesus declarou aos seus discípulos que estava chegando o momento da sua crucificação, Pedro afirmava com muita veemência: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E isso aconteceu em alguns episódios, até que Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. E você vai me negar 3 vezes. E Pedro, no primeiro momento, ele disse que não, que isso jamais iria acontecer, mas chegou o momento da crucificação. E aí levaram Jesus, e aí nesse processo da crucificação, a palavra de Deus vai registrar que os discípulos fugiram. E diz a Bíblia que Pedro ia seguindo Jesus de longe, no meio da multidão, ali escondido, sem querer ser identificado, mas seguindo a Jesus de longe. E a Bíblia diz que aquele foi um momento muito difícil, porque ele é acostumado a ver Jesus sendo vitorioso em todas as situações. Agora ele viu Jesus sendo cuspido, vendaram os olhos de Jesus e deram socos em Jesus, diz a palavra de Deus. E os que zombavam de Jesus diziam: profetize contra nós. E a Bíblia diz que davam tapas em Jesus enquanto levavam Jesus para ser julgado. E a Bíblia diz que nesse ambiente, Pedro estava ali por perto, dentro do pátio, e a Bíblia diz que uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote viu ali Pedro junto ao fogo, olhou bem para ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Pedro negou, dizendo: eu não faço a menor ideia do que você está falando. E nesse momento, diz a Bíblia que o galo cantou. E uma criada viu Pedro ali e começou a dizer: esse homem com certeza é um deles. E aí a Bíblia diz que Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, diz o texto que confrontaram a Pedro de maneira muito específica, dizendo: você é um deles, pois é galileu. E ele começou a praguejar e jurou, dizendo: não conheço esse homem de que vocês estão falando. E aí o galo cantou a segunda vez. E nesse momento, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que disse: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E agora, conhecendo aquele que tinha dito estas palavras, Pedro se arrepende e diz a palavra de Deus que ele vai chorar amargamente pelo fato de ter negado a Jesus. Talvez você não seja confrontado como Pedro, no sentido de alguém dizer assim: negue a Jesus, ou então você é um deles, tal. Mas tem muita gente negando a Jesus, se omitindo
de declarar a sua fé. Tem muita gente negando a Jesus, estando no meio da multidão, camuflado, porque confessar ser de Jesus envolve assumir posturas, envolve assumir decisões. E tem muita gente que critica Pedro por ter negado a Jesus, mas tem muita gente que continua negando a Jesus. E o convite da palavra de Deus, através dessa história, é que a gente tenha coragem de assumir quem somos, coragem de assumir a nossa fé e lembrar que Jesus sofreu tudo o que sofreu para trazer o perdão para os nossos pecados e que ser fiel a Jesus deve ser encarado como um grande privilégio. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, livra-nos dessa tendência de negação, tendência humana, quando as coisas apertam, quando somos confrontados, voltamos atrás e não reafirmamos a nossa fé. Ó Deus, livra-nos disso. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a nossa fé firme, inabalável. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que possamos, em todo tempo e em todas as circunstâncias, manter a nossa vida em consonância com a verdade do Evangelho e que jamais venhamos a negar a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?